Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Sofia e sou consultora de marketing da Hydra. Numa altura em que a computação na cloud transformou as nossas vidas, tanto a nível pessoal como a nível profissional, deve ser considerada um dos desenvolvimentos tecnológicos mais importantes da atualidade. Os gastos com a cloud computing aumentaram este ano cerca de 30% em todo o mundo, provando ser crucial para as empresas do século XXI por diversas razões, nomeadamente proporcionando um caminho mais rápido e mais acessível até à inovação. Nos próximos minutos vamos então focar-nos na cloud do Microsoft Azure, que recentemente foi distinguida pelo Gabinete Nacional de Segurança com a primeira certificação de Segurança Cloud. Durante o webinar vamos explicar alguns conceitos associados e quais os modelos e serviços que estão disponíveis. Vamos ainda ver quais as diferenças entre cloud pública, privada e híbrida, quais as vantagens e desvantagens de cada uma e vamos ainda ter tempo para falar um pouco sobre a segurança do Azure. Para este webinar contamos então com o Paulo Cunha, que é Diretor de Infraestruturas e Mobilidade da Hydra, e com o Luís Lopes, que é o CTO da Hydra IT. Enquanto fazemos a apresentação, podem ir colocando as vossas dúvidas no espaço do lado direito do ecrã e estas serão devidamente esclarecidas durante ou no final da sessão. Resta-me apenas informar-vos que esta sessão está a ser gravada e vai ser enviada por e-mail a todos os participantes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luís. Podemos começar? Sim, começo eu, não é? Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde e que se protejam. O objetivo da minha apresentação é falarmos sobre os princípios básicos do Azure, das várias clouds e das vantagens e desvantagens associadas a um processo de adoção ou de migração para a cloud. O meu colega Luís Lopes abordará de seguida os temas com maior detalhe técnico e, naturalmente, sendo apenas uma sessão de 30 minutos, estando a falar de Azure, teríamos muito para falar. Estamos naturalmente disponíveis para, no final desta sessão e nos próximos tempos, abordarmos caso a caso para percebermos se o Azure faz sentido para as vossas organizações. Começaria aqui por falar um bocadinho sobre as várias clouds. Surgem muitas dúvidas sobre a distinção entre o que é uma cloud pública, uma cloud privada e uma cloud híbrida. E qual a melhor decisão quando partirmos para para a adoção e para a implementação das nossas soluções na cloud? As clouds públicas, nas clouds públicas, por exemplo, o Azure, a Amazon e a Google, por exemplo, nós hoje vamos nos centrar mais no Azure, todos os recursos, servidores e discos pertencem e são geridos pela Microsoft e o acesso é feito através de uma ligação à internet. Os seus dados estão protegidos e isolados, mas é o provider, neste caso a Microsoft, que decide onde estão armazenados e onde estão a ser executados. Uma das maiores vantagens nesta solução é o Pay as you go, ou seja, só pagam o que realmente estiverem a utilizar. Ou seja, não há aqui um investimento inicial. Por exemplo, se estivermos a falar de infraestruturas, de máquinas virtuais, normalmente na calculadora, depois o Luís irá mostrar mais à frente, nós fazemos as simulações por horas. Por exemplo, se estivermos a falar de um mês com 31 dias, com 24 horas por dia, estaremos a falar de 744 horas. Mas existem muitas organizações que efetivamente não necessitam de ter as máquinas ligadas durante a noite ou ao fim de semana. E, por exemplo, se estivermos a falar, nesse caso, estaremos a falar de utilização na ordem das 264 horas por mês. Ou seja, se a máquina estiver ligada 12 dias e apenas 12 horas por dia durante 22 dias, estaremos a falar de uma redução do custo na ordem dos 65%. Okay? Que pode ser muito interessante e muito relevante para algumas situações. Numa cloud privada, os recursos informáticos são utilizados exclusivamente por uma empresa ou por uma organização. Estamos a falar, por exemplo, de um data center alojado numa empresa ou num data center alugado. Uma das vantagens aqui é que nós podemos garantir que a configuração suporta todos os cenários ou aplicações descontinuadas.
Ou seja, na Microsoft, normalmente estamos sempre, ou temos acesso à última tecnologia, aos últimos sistemas, mas poderá haver necessidade em alguma situação em que tenhamos um software desenvolvido à medida da empresa e que tenhamos que o suportar durante muitos anos. Poderá ser uma solução ter um servidor interno. O controle da segurança e responsabilidade também recai sobre a empresa. A posse do equipamento, neste caso, poderá limitar aqui um bocadinho a agilidade, ou seja, nós temos e compramos um hardware e é com esse hardware que nós temos que dimensionar a nossa infraestrutura. Uma cloud híbrida poderá ser, por exemplo, uma combinação entre clouds públicas e privadas, o que permite executar as suas aplicações na localização mais apropriada. Temos aqui um exemplo, não é? Podemos ter um site numa cloud pública, por exemplo, no Azure, e ligá-lo a uma base de dados altamente segura que queremos ter dentro de portas, por exemplo, na nossa infraestrutura. Outros exemplos de implementações híbridas é, por exemplo, temos a nossa infraestrutura on-prem, mas queremos fazer um backup e queremos tirar os dados da nossa infraestrutura. Podemos utilizar o Azure Backup e colocar esses dados na cloud. Um outro cenário poderá ser um site de disaster recovery. Temos a nossa infraestrutura interna e temos uma outra infraestrutura replicada no Azure, no caso. Se uma falhar por algum motivo, nós conseguimos ter os nossos dados e arrancar a nossa infraestrutura na cloud. Neste caso, eu coloco aqui um ponto de interrogação. Quais as razões para escolher a Azure? Porque é que nós deveremos escolher o Azure face a outras soluções da concorrência? Existe aqui, para algumas situações, e o Office 365, o Microsoft 365 neste momento, teve uma grande adesão e uma grande penetração no mercado, ou seja, é muito... a maioria das organizações hoje em dia utiliza o Office 365 e o Office 365 já de si tem uma parte que é logo de base. O Microsoft 365 usa o Azure Active Directory de uma forma gratuita. Uma outra situação que estamos a falar é o Azure AD Conditional Access. Ou seja, neste momento, esta funcionalidade da Microsoft, por exemplo, está no centro do novo plano de controle de identidade do Azure. O que é que isto implica? Por exemplo, isto são meramente exemplos de funcionalidades que o Azure suporta. Ou seja, nós não precisamos associar o Azure unicamente a ter infraestrutura, ou a ter máquinas, a ter servidores. Existem uma série de funcionalidades que estão disponíveis no Azure, que são de fácil implementação e que nos permite ter aqui uma mais-valia para a empresa. Por exemplo, este Azure AD Conditional Access é uma coisa tão simples como subscrever um plano de Active Directory Premium P1 e é baseado numa função de if and then. Por exemplo, Paulo Cunha, se eu for o Paulo Cunha e quiser ter acesso às aplicações do Office 365, eu tenho que fazer uma autenticação multifator. Esta autenticação multifator é importantíssima é uma segunda camada de segurança para termos a certeza que é realmente o Paulo Cunha que está a aceder às aplicações. Este Azure AD Conditional Access está baseado, pode ter aqui métricas da minha localização, se a minha máquina está conforme, ou seja, podemos ter aqui várias variáveis no processo. Okay? Uma outra situação, o Azure é focado na inovação, ou seja, é um conjunto de serviços que está em permanente expansão. Ou seja, existem mais de 1000 novas funcionalidades no último ano. O Luís, mais à frente, irá entrar um bocadinho mais em detalhe nestas funcionalidades, mas eu, por exemplo, trouxe aqui uma delas, até coloquei aqui o bonequinho, que tem a ver com o IoT, por exemplo. Ou seja, nós conseguimos ter aqui, baseado em sensores, conseguimos recolher informação desses sensores e agregar toda essa informação num dashboard que nos permite ter acesso à informação. Neste caso, por exemplo, coloquei aqui ao lado
um bonequinho com uma fuga de água, ou seja, nós numa rede de abastecimento de água conseguimos ter sensores e agregar toda essa informação e agir de forma proativa. Por exemplo, existe aqui o artificial, ou inteligência artificial, que nos permite ter aqui, de uma forma mais ou menos já definida, alguma inteligência artificial para associar às nossas aplicações, seja na leitura de imagens, seja na compreensão de informação, e que nos permite depois tomar aqui também algumas decisões. Em termos da escala do Azure, para termos uma ideia, o Azure neste momento está presente em 2014, estaria em 14 regiões, neste momento tem 54, ou seja, tem vindo a aumentar muito, cada vez estão mais próximos de Portugal. Espanha está a construir um data center e que estará disponível nos próximos tempos. Isso irá também beneficiar Portugal, porque a latência dos dados, do acesso à infraestrutura diminuirá, naturalmente. E pronto, ou seja, efetivamente a Microsoft tem feito uma aposta muito grande no Azure e cada vez está a adotar, está a criar mais data centers. Pronto, neste momento penso que já estão em todos os continentes. A África também há bem pouco tempo não tinha, neste momento também já está assegurada. Em termos de escalabilidade, é a questão que falamos há bocadinho, ou seja, nós conseguimos ter no Azure a capacidade de crescer tanto horizontalmente como verticalmente a nossa infraestrutura. Ou seja, por exemplo, nós conseguimos rapidamente e em segundos, percebendo que existe uma necessidade, atribuir mais disco, mais memória às nossas máquinas, neste caso, ou aplicações, ou serviços, e conseguir responder às necessidades daquele momento. Por exemplo, um site de apostas poderá responder de uma forma rapidamente à procura. Por exemplo, num jogo de futebol em que existam muitas apostas, o site automaticamente poderá crescer, poderá ter mais recursos, não é crescer, poderá ter mais recursos afetos e conseguir dar uma resposta, ok? Uma outra questão muito importantíssima é o nível de serviço, ou seja, a Microsoft garante que os sistemas que estão suportados no Azure têm uma disponibilidade de 99,99% ou 99% em outras situações. Ou seja, é um tempo de uptime garantido pela Microsoft, em que está contratualizado que a Microsoft, no caso de não conseguir cumprir esta métrica e este compromisso, irá devolver o dinheiro ou o crédito correspondente a essa falha, ok? E por fim a segurança, ou seja, a segurança é nativa no Azure, na Microsoft. Ou seja, a Microsoft neste momento ontem assistia a uma apresentação da Microsoft sobre segurança e a Microsoft garante que, inclusive na parte de proteção dos endpoints, tem uma oferta muito abrangente. Ou seja, o Windows Defender, neste momento, a Microsoft garante que não será necessário nenhum sistema de endpoint ou de proteção de endpoint adicional. No Azure existem uma série de ferramentas disponíveis na parte de segurança que nos conseguem, por exemplo, falando do Azure Monitor, ou seja, é uma ferramenta que consegue percorrer toda a nossa infraestrutura, seja on-prem, seja cloud, no Azure, e consegue nos avisar se existe alguma fragilidade ou alguma ameaça à nossa infraestrutura. Okay? E com isso conseguimos agir de forma proativa. Ou seja, em jeito de resumo, do meu lado, existem muitas ferramentas do Azure, muitas funcionalidades, algumas muito fáceis de implementar, outras requerem mais algum know-how e aprofundar um bocadinho o estudo, mas vejam o Azure como uma ferramenta que realmente pode ajudar na vossa organização e com algumas soluções de fácil implementação. O Luís, de seguida, poderá continuar aqui e aprofundar mais algum tema e, no final, estamos aqui disponíveis para ajudar, ok? Para esclarecer algumas situações.
Ok? Certo, Paulo. Obrigado, Paulo. Eu efetivamente renovo aqui os votos que todos estejam bem, que se encontram bem em casa ou no vosso local de trabalho. E vou aprofundar um bocadinho mais alguns dos temas que o Paulo falou, não muito mais porque, enfim, o tempo também não o permite, mas aqui o objetivo também será levantar um pouco o véu daquilo que é algumas das questões do Azure, do aprovisionamento do Azure e da maneira como o Azure trabalha, para vos dar também aqui um overview muito amplo daquilo que pode ser e como é que podemos concretizar esta oferta no Azure. Eu acho que era importante, antes de avançar, porque esclarecer aqui alguns temas. Eu vou só partilhar aqui o meu ecrã. Paulo, quando estiver, avisa, por favor, está bem? Eu acho que era importante clarificar aqui, nós ouvimos falar muitas vezes destes três temas, o que é uma infraestrutura como um serviço, uma plataforma como um serviço e um software como um serviço. Tipicamente, quando nós falamos do Azure, e na grande parte da oferta do Azure situa-se aqui numa oferta IaaS. Apesar do Azure ter as três, ser-se possível desenvolver as três ofertas, mas um primeiro momento para grande parte dos clientes, aquilo que pretendem ter é efetivamente uma oferta IaaS, em que é o alojamento de uma máquina virtual, de parte da sua infraestrutura no Azure, e portanto eu estou no fundo a usar na cloud pública, como o Paulo há pouco explicou, a utilizar a infraestrutura dessa cloud para meu benefício. Quando nós falamos de uma plataforma como um serviço, estamos mais a falar de um ambiente, tipicamente um ambiente de desenvolvimento, ou enfim, onde eu quero construir alguma coisa em cima dessas plataformas. E quando falamos em software as a service, estamos a falar na publicação de um software que, para o que o utilizador final é absolutamente transparente onde ele se encontra, digamos, utilizando uma analogia para aquilo que todos nós conhecemos, um Facebook, por exemplo, é um exemplo claro de um software como serviço. Eu não faço ideia onde é que ele está alojado, utilizo o software através de uma página web, através de uma app e portanto, ele executa em algum sítio. Por exemplo, há muitos jogos neste momento da Microsoft, da Xbox, que correm como software como um serviço, que estão alojados no Azure e permitem que eu tenha um conjunto de jogos que tipicamente só poderia correr num PC ou numa consola, consigo correr no meu telemóvel, porque toda a parte computacional está do lado do Azure. Portanto, estão aqui, centrando aqui nestas três ofertas típicas daquilo que é a cloud e da maneira como a cloud está estruturada. Nós, efetivamente, se olharmos para este esquema, vê-se um bocadinho mal, eu peço desculpa, mas realmente ficou muito pequenino. Tipicamente, nós temos a parte de infraestrutura, onde temos até a camada dos servidores e, portanto, é disponibilizado toda a parte de servidores, networking, etc., backups, etc. É disponibilizado aqui tudo como uma plataforma de infraestrutura. Depois temos a parte da plataforma que já vem um bocadinho até, essencialmente, ferramentas de programação, gestão de bases de dados, ferramentas de análise de negócio, etc. E depois temos a parte de software como um serviço em que, efetivamente, eu só uso a aplicação e sou completamente agnóstico ao que está por trás dessa aplicação. O Azure tem efetivamente estes serviços todos e quando eu olho para o número de serviços que o Azure disponibiliza à data 2, enfim, é um número de serviço muito, muito vasto e que está organizado por diferentes tópicos, desde ferramentas de machine learning até blockchain, temos as ferramentas típicas de computação, serviços de base de dados, de armazenamento e de virtual desktop. Eu vou só referir aqui algumas muito rapidamente. Do ponto de vista da computação, nós temos, claro, as máquinas virtuais, seja Windows, seja Linux, é um exemplo do tipo de serviço de computação. Do ponto de vista de bases de dados, nós temos a capacidade de utilizar bases de dados como um serviço, portanto, eu não preciso ter um servidor de SQL, eu posso consumir um serviço de SQL no Azure, em que a base de dados está efetivamente alojada no Azure, mas o servidor, enfim, eu não faço gestão desse servidor, eu apenas uso o serviço. Temos como outro exemplo, o Paulo há pouco referiu a segurança. Efetivamente, a minha capacidade de transferir a segurança para o Azure abre aqui portas, muitas portas, seja do ponto de vista de controle, seja do ponto de vista de monitorização, e até mesmo de análise forensica. Portanto, há aqui um conjunto de benefícios que eu tenho ao utilizar a segurança do Azure e a abrangência que essa segurança me traz para toda a minha organização e para as plataformas da minha organização é muito grande e dificilmente eu conseguiria ter se não fosse usar este tipo de ferramentas.
Temos, obviamente, a componente de armazenamento e, portanto, aqui temos apenas o storage, digamos, tradicional. A componente web, lá está, para se eu quiser desenvolver e ter aplicações a correr como um serviço, software as a service, posso utilizar através de uma web application, em que eu tenho uma aplicação a correr na web, no Azure, e para o meu cliente final é apenas uma app que está a correr. Como o Paulo referiu, com a capacidade de eu escalar rapidamente mediante os pedidos que tenho. Isto é uma vantagem muito grande, esta capacidade de eu escalar a minha infraestrutura de acordo com as solicitações que vão tendo e, portanto, não preciso dimensionar uma infraestrutura para o pico. Basta-me que eu tenha condições para que essa infraestrutura vá escalando à medida que as solicitações vão aparecendo. E depois há aqui um outro serviço muito interessante, que é o do Virtual Desktop, que é um serviço que me permite virtualizar os desktops da minha empresa, ou seja, eu não preciso de me preocupar em ter os vários PCs com os vários Windows instalados, portanto, 100, 200, não interessa, PCs com Windows instalado, com Word instalado, o meu Office instalado, e eu posso ter todas essas plataformas como um serviço, em que eu tenho um serviço a correr no Azure, com o Windows, com o Office. O utilizador pode ter uma máquina que está a correr, uma máquina básica, não precisa ter uma máquina com grande capacidade de processamento, pode estar a correr um Linux, pode estar a correr qualquer sistema operativo. Desde que tenha um browser, eu consigo ligar-me ao Azure, então aí sim entro dentro do meu ambiente no Azure com o meu login, a minha password, e tenho disponível as minhas aplicações como se estivesse, instaladas localmente no meu PC. Do ponto de vista de manutenção, do ponto de vista de gestão da infraestrutura, é extremamente útil, bem como tem aqui permite poupanças de custos significativas, desde logo no próprio hardware e na própria manutenção dos meus utilizadores. Para vos dar um exemplo, uma ideia muito rápida dos vários serviços que existem no Azure, e portanto existem aqui serviços quase para todo o gosto, e às vezes nós pensamos muito no Azure apenas como máquinas virtuais, mas efetivamente não é só isso, é muito mais do que isso. Eu gostava também de falar um bocadinho sobre a forma como o preço é feito no Azure. Existe uma calculadora do Azure que me permite fazer facilmente calcular quanto é que me custará determinado tipo de serviços no Azure, mediante alguns pressupostos, e muitas vezes quando nós olhamos para o valor que nos é apresentado, estamos sempre a pensar num valor que está apresentado 24 horas sobre 7, e portanto, nem sempre é verdade. Pensamos sempre num valor em que escalamos muitas vezes para o máximo da minha capacidade, o que também muitas vezes não é verdade. Eu não preciso ter sempre aquela capacidade, portanto, grande parte dos custos não vão ocorrer com a capacidade máxima, e depois há aqui outras vantagens que eu posso ter, dependendo do tipo de ambiente que tenho, se é um ambiente de mais desenvolvimento ou de testes, ou se é um ambiente que não precisa de estar com uma performance sempre, a performance pode flutuar, aí eu consigo baixar significativamente o meu valor. Só para vos dar aqui uma ideia, eu vou entrar aqui na calculadora de preços, vou ter que só acomodar. Já estão a ver aqui a calculadora de preços do Azure, penso eu. Sim, já estamos a ver. Para ter aqui uma ideia, vou fazer aqui uma simulação. Vou utilizar uma máquina virtual, que é algo que, facilmente se consegue visualizar. E se repararem, eu tenho aqui, logo para começar, a seleção da região. Tem impacto de várias formas, não só no preço, como também no preço, digamos, não é significativo, mas há flutuações, mas obviamente deve ser um critério crítico de seleção, até mesmo pela proximidade e também, obviamente, pela possibilidade de executar aí. Eu deverei selecionar regiões da Europa e não regiões dos Estados Unidos, por razões de privacidade da informação. E aqui eu tenho a seleção da máquina que pretendo selecionar. Vamos escolher uma máquina, tipicamente uma B2MS, uma máquina com 2 CPUs, 2 vCPUs, 2 cores e 8 GB de RAM. Se repararem, esta máquina permite-me aqui selecionar o número de horas que eu querei executar. Se tiver uma máquina de 720 horas, que é tipicamente a média de 30 dias, 24 horas por dia, eu vejo que a máquina tem um custo de $71. Vamos colocar também, já agora, que é importante colocar em euros. Eu verifico aqui que a máquina passou-me para 128 euros. No entanto,
eu vejo que esta máquina aqui, este valor é calculado com duas vertentes. Uma, que é o valor da máquina propriamente dita, e outra, o licenciamento da máquina, do sistema operativo do Windows. Em determinadas circunstâncias, eu poderei trazer a minha própria licença Windows. E, portanto, isto vai-me permitir baixar aqui o valor da máquina significativamente para os 72 euros. E reparem que estamos a correr a máquina com 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da mesma maneira, se eu disser eu não quero estas 730 horas, basta-me 120 horas, então eu estou a reduzir o valor da máquina significativamente para 21,15 euros e ainda posso reduzir mais colocando o sistema operativo com o meu licenciamento. Posso ainda baixar mais os valores se fizer uma reserva do valor para determinado tipo de... Desculpem, posso baixar ainda mais se fizer uma reserva do valor para 1 ano, por exemplo, ou para 3 anos. Estes valores que aqui estão, neste caso ele aumentou porque simulou-me não as 120 horas, mas sim eu fiz a reserva para 720, vamos colocar aqui outra vez os 730 horas. Estes valores que aqui estão, portanto, podem ser ajustados de forma a irem de encontro àquilo que são as nossas necessidades e não devem ser, e devem ser vistos não como uma infraestrutura que eu compro e que está fixa, mas sim como uma estrutura que eu posso ajustar em determinado momento àquilo que me é útil e, inclusive, posso escalar ou diminuir. Se eu achar que essa infraestrutura, que eu preciso de uma máquina com 8 GB num determinado momento, mas que, na verdade, não preciso sempre desta máquina, e eu posso baixar a capacidade da máquina e, com isto, naturalmente, também baixar os meus custos que estão associados. Portanto, a forma como eu faço a perspectiva dos custos que tenho no Azure deverá sempre ser ter em conta o momento e durante quanto tempo e se eu tenho licenciamento, se não tenho licenciamento, se vou fazer um compromisso a 1 ano ou a 3 anos e, portanto, tudo isto deverá ser tido em conta. Ainda mais, eu posso definir que eu quero camadas, por exemplo, básicas, em que eu digo a performance para mim não é importante nesta máquina, é uma máquina que eu posso perfeitamente dizer que a máquina vai flutuar do ponto de vista de performance ao longo do tempo, ou posso dizer que quero camadas com baixa prioridade. Portanto, ainda posso jogar aqui com a capacidade que a máquina tem. A capacidade, não, desculpem, os recursos que são disponibilizados para a máquina executar. Portanto, há várias... não devemos assumir nunca que o preço que me é dado na calculadora é o único possível para aquele ambiente. Eu deverei ver todas as variáveis de utilização desse ambiente para conseguir ter uma estimativa correta no Azure. E com isto, há essencialmente aqui 5 aspectos que eu gostaria de referir que me parecem são importantes. Tem a ver com a reserva, portanto, o tal compromisso que eu posso querer ter a 1 a 3 anos que me vai permitir baixar os valores associados à máquina. Temos aqui o valor do licenciamento também, quer seja Windows, quer seja SQL. Portanto, se eu tiver uma máquina com SQL, naturalmente também vou pagar o SQL, a licença da SQL associada a essa máquina. E, mais uma vez, em determinadas circunstâncias, tendo licença da SQL, posso levar essa licença para o Azure. O tempo de disponibilização da máquina. Enfim, o Azure Spot é a capacidade que eu tenho de utilizar recursos que naquele momento não estão a ser consumidos no Azure. Eu não sou eu que faço essa gestão, a própria Microsoft pode atribuí-los à minha máquina. Isto permite-me utilizar recursos, que a Microsoft capitalize recursos que tem disponíveis e que não estão a ser utilizados, mas, por outro lado, eu só vou beneficiar desses recursos quando ninguém os está a utilizar e, portanto, faz sentido para ambientes que não precisam ter uma performance sempre constante. E a mesma coisa se passa com os preços de dev test, portanto, que só podem ser aplicados em determinadas circunstâncias, mas permitem ter valores significativamente mais baixos para ambientes de desenvolvimento e teste e não para ambientes de produção. Portanto, há aqui um outro aspecto, e reforçando aquilo que o Paulo já há bocado falou. O custo é efetivamente apenas um dos fatores a ter em conta. Nós ficamos muitas vezes nos custos, mas há outros aspectos que ficamos muitas vezes no custo de aquisição. Comprar um data center versus cloud. Portanto, quanto é que isto me custa ao fim de 3 ou 4 anos? Efetivamente, deverei contar em todo esse processo os custos de manutenção desse data center e não apenas o custo de aquisição. Portanto, o TCO, o custo total do data center ao fim da sua vida útil deverá ser tido em conta quando comparado com o custo da cloud de uma determinada infraestrutura.
Da mesma forma, há aqui uma mudança também. Eu, quando mudo para a cloud, eu tenho custos operacionais. Eu não tenho custos de investimento e passo a ter, essencialmente, um custo operacional, tal como tenho com a eletricidade, por exemplo. A flexibilidade, a capacidade que eu tenho de mudar entre serviços, e se eu estou na cloud, poder voltar a on-prem, não é a mesma que se eu estou on-prem voltar para a cloud. Se eu faço um investimento de umas dezenas de milhares de euros para estar para ter a minha infraestrutura on-prem, dificilmente poderei ou estarei disposto para voltar para a cloud. Já o inverso, se eu fizer, por qualquer razão, estiver na cloud e a qualquer momento quiser voltar para on-prem, o meu custo é o custo até o momento, portanto não incorri em custos de investimento adicionais. A segurança é um fator crítico, portanto nós temos efetivamente nos data centers da Microsoft a segurança que é disponibilizada pela Microsoft, enfim, digamos, dificilmente eu conseguiria ter comparação, e a monitorização e manutenção dos próprios recursos, enfim, de computação, torna-se muito mais ágil e muito mais simples esta monitorização e esta manutenção do que quando eu estou a falar de recursos on-prem, por exemplo. Eu já estou mesmo só a terminar, só fechando, portanto, no caso da Hydra, nós oferecemos, obviamente, toda esta, enfim, todo o conjunto de serviços que podem necessitar na vossa viagem para a cloud, na vossa transição para a cloud, seja o desenho da arquitetura, seja apoiar-vos na migração, seja inclusive operacionalizar a vossa cloud híbrida ou os vossos recursos na cloud através de Managed Services. E temos aqui um serviço muito particular para clientes Business Central, em que nós disponibilizamos o próprio VC em Software as a Service e, portanto, determinados clientes, se assim o entenderem, poderão ter o seu VC a executar como Software as a Service sem terem aqui qualquer, enfim, preocupação com a infraestrutura subjacente. Ok? Eu gostaria de vos ter mostrado, de ter tido tempo para vos mostrar um bocadinho mais e ir ao Azure propriamente dito. Estamos acima da hora e eu já não consigo fazer. Portanto, Sofia, passa a bola. Fica para um próximo webinar. Fica para um próximo webinar, com certeza. Uma ideia. Com certeza. Sim, também, entretanto, nós temos aqui algumas questões. Quais os fatores diferenciadores do Windows Virtual Desktop para o Citrix? Ok, eu não conheço a totalidade da oferta do Citrix, portanto terei dificuldade em responder a esta questão. Teria que perceber muito bem que oferta de Citrix é que estamos a falar. Agora, para poder claramente responder a esta questão, terei todo o gosto em falarmos, particularmente para perceber onde é que o Virtual Desktop pode encaixar e como é que pode ser comparável. Ok. No caso de criar uma VM... Não sei, Paulo, se tens alguma coisa a acrescentar. Sim, não, é exatamente isso, Luís. Ou seja, tem que se perceber, são produtos com funcionalidades distintas, não é? Temos que perceber exatamente qual seria o contexto. E de que forma é que o Windows Virtual Desktop poderá substituir uma solução integralmente de Citrix. Ok. No caso... Diz, Paulo. Tem que se aprofundar um bocadinho melhor o tema. Mas é uma questão base, desde logo. Já agora, só que uma nota que é o Citrix, tal qual, e lá está, eu teria que perceber melhor de que Citrix é que estamos aqui a falar, mas à partida estará a executar dentro dentro de uma infraestrutura própria. Portanto, estará dentro de uma infraestrutura própria. E no caso da oferta Visual Desktop, não. Estará a executar numa infraestrutura no Azure e, portanto, toda a parte computacional é assegurada pelo Azure. No caso de criar uma VM, quantas licenças RDS estão incluídas? Ou seria melhor utilizar o Windows Virtual Desktop? As licenças da RDS que estão incluídas são 2 licenças da RDS, que são as que existem de base em qualquer sistema operativo, Windows Server. O Windows Virtual Desktop tem outra função. O Windows Virtual Desktop, aquilo que é pretendido, eu não preciso de ter uma VM para o Windows Virtual Desktop. Okay? O processo de aprovisionamento do Virtual Desktop é diferente. Ele vai criar várias VMs, não necessariamente tantas quanto os meus Virtual Desktop, portanto é uma configuração que eu faço e vai depender do ambiente que eu tenho,
portanto, é transparente. Eu tenho por trás, tenho uma camada que no fundo faz a parte de virtualização dos desktops e por trás tem as máquinas que suportam esta virtualização, tantas quanto eu quiser ter. Em última instância pode ser uma para cada utilizador, mas poderá não ser assim. E o normal é que não seja assim. Assim é que eu tenho ganhos, é ter muito menos máquinas do que aquelas que os utilizadores efetivamente, do que os utilizadores virtuais tenho. E estas máquinas poderem ter cargas diferentes e capacidades diferentes. Portanto, é algo que não é comparável e sozinho é como consigo ter os ganhos necessários de custos. Pronto, nós falámos aqui que há vários planos, não é? E também vários custos adaptados às necessidades de cada empresa, mas é possível experimentar o Azure sem custos iniciais? Sim. É possível experimentar o Azure sem custos iniciais. Há um plafond para a utilização do Azure. Eu neste momento não sei quanto é. São $150, Paulo. 170 euros. Okay? Sim, deve ser os $150 convertidos, não é? Exatamente, sim. 170, tem direito a 12 meses. Ou seja, de utilização. Exatamente. A partir do momento que se cria a subscrição, ela está disponível durante 12 meses. Ok. O processo de migração para a nuvem é muito complexo? Não, não é complexo. Depende sempre da complexidade da infraestrutura a migrar. Mas é um processo que neste momento, enfim, nós já o vimos fazendo há alguns anos e até agora sempre o fizemos com sucesso e é expectável que continuemos a fazer cada vez com mais sucesso e é um processo que está cada vez mais suportado. A experiência tem-nos permitido fazer isso, suportar muito bem esse processo e naturalmente estudando a infraestrutura que se vai migrar, enfim, toda a infraestrutura toda, se vai fazer primeiro uma transação, um momento em que vamos ter uma cloud híbrida e portanto faz-se esta migração de uma forma faseada, enfim, cumprindo com os objetivos que o cliente tem, que podem ser diversos, mas não diria que será uma migração muito complexa. Enfim, é algo que se tem que analisar caso a caso. Caso a caso. Dependendo da complexidade da infraestrutura, obviamente, quanto mais torna mais complexa a migração. Claro. Para uma última questão, para fazer as alterações ou as atualizações do Azure para dar resposta às necessidades imediatas, o responsável de IT consegue fazer essas alterações ou vai ter sempre que contar com o suporte do parceiro, neste caso da Hydra? Não. O responsável de IT consegue fazer alterações e ele tem acesso à consola do Azure para gerir as suas infraestruturas. Vai dependendo muito do tipo de autonomia que o cliente quiser ter. E, portanto, em última instância, poderá fazer a gestão da sua infraestrutura na nuvem, no Azure, totalmente, e dos seus serviços totalmente, não necessita da Hydra. Ok. Exatamente. Se quiser contratar managed services com a Hydra, cá estaremos para gerir estes serviços. Mas, de uma maneira geral, a gestão é totalmente do cliente. Do cliente. Ok. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Era isso que o Luís referiu, exatamente. Ok, pronto. Em termos de questões, está tudo respondido. Também depois, se entretanto surgir alguma dúvida, estamos sempre disponíveis para esclarecer. Resta-me apenas relembrar que esta sessão está a ser gravada e vai ser enviada por e-mail. Agradeço a disponibilidade de todos. Paulo, Luís, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu gostaria de agradecer a toda a gente pela participação, pelo tempo que disponibilizaram para este webinar e, mais uma vez, informar que estamos completamente disponíveis para ajudar e para esclarecer alguma situação que tenham. Claro, é isso mesmo. Reforço os votos do Paulo. Qualquer questão que tenham, exponham, cá estaremos. Ok, muito obrigada então. Obrigado. Resto boa tarde. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigada.